Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Importante essa discussão, ainda mais nesse período em que nós temos a TV Alerj agora aberta para o nosso povo, né? Para que o povo possa entender o quanto é importante essa lei de diretrizes orçamentárias para orientar o orçamento anualmente, nesse período de vigência dos governos, tanto do Poder Executivo, Legislativo, do Judiciário, no que se refere à população de modo geral. Então, é importante que a gente faça essa discussão pensando que o que está no centro dela é o orçamento que vai ditar nosso modo de vida aqui no estado do Rio de Janeiro. De que forma nós vamos sair dessa crise, que, para além de econômica, e as falas que me antecederam foram muito precisas, eu quero fazer aqui um friso na fala do deputado Waldeck, na surpresa da supressão de determinados itens de transparência. Isso também, aí ele me contempla na sua fala, não vou repeti-lo, mas fundamental, ainda mais no momento em que a casa vem versando, produzindo projetos e falando intensamente sobre o quanto o processo de transparência na execução orçamentária, nas licitações feitas pelo poder público, pelo governo do Estado, são fundamentais para que a gente avance, não só na diminuição da corrupção dentro da seara pública, mas para que a gente tenha cada vez mais um processo de gestão que nesta LDO não é apresentada nenhum tipo de ação, por exemplo, para eficácia de gestão, para inovação tecnológica. Nós não vemos nessa LDO, por exemplo, nenhum tipo de plano substancial para diminuir o processo de aprofundamento da crise em que nós já estamos instalados, né? Nós não vemos um plano de desenvolvimento econômico, nós não vemos um plano para que a população do Estado do Rio de Janeiro, para que o Estado do Rio de Janeiro, de fato, possa sair desse cenário dramático de recessão prevista. Quer dizer, toda a previsão, a deputada Marta Rocha trouxe aqui a previsão feita, né, baseada aí no PIB de fevereiro, que a gente não pode mais trabalhar com essas metas, não pode mais trabalhar com esses nortes, né? Nós não temos nenhum tipo de horizonte em vista que nos dê a possibilidade de termos, olhando para trás, olhando para o retrovisor, os números que tínhamos antes. Então, é importante que o governo envie a essa casa de maneira muito mais detalhada, de que forma ele está pensando um desenvolvimento para geração de trabalho e renda no estado do Rio de Janeiro, para a Seguridade Social no Rio de Janeiro, fazendo, mais uma vez, uma alusão à fala da ausência de um plano, sobretudo para a Seguridade Social, pensando no que é o estado do Rio de Janeiro, já que estamos aqui falando, né, da LDO do estado do Rio de Janeiro, o que é o estado do Rio de Janeiro hoje no processo de aprofundamento da pobreza, do desemprego, da alta e extrema precarização, seja da perda dos empregos diretos, dos empregos indiretos, da população inserida no campo, do que é dito trabalho informal, né? Nós não temos ainda um conceito para tudo isso, para os uberizados, né? Para os franqueados, para os milhares de informais que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Então, esse cenário que a gente desconhece, navegando aí sobre águas turbulentas, com uma extrema recessão econômica que não é privilégio nosso, né, que aponta aí no cenário mundial uma crise sem precedentes, em que a gente depende de uma articulação muito forte com o governo federal, que sim precisa emitir moeda, precisa socorrer os estados. É importante que a gente possa priorizar aí, sobretudo nos estados que têm sofrido profundamente com esse processo, e o Rio de Janeiro, né, já não de agora, já de longa data, vem penando, né, e a gente vê o drama que vive o funcionalismo público, né, tão alardeado aí pela luta por conta do plano de cargos, carreiras e salários, pela nossa querida deputada Marta Rocha, deputado Waldeck, deputado Serafim, todos os deputados da casa, entendendo a importância de uma LDO que possa nos dar à casa a segurança de entender qual é
o plano do governo para que juntos, né, a gente está aqui num processo de contribuição, de elaborar, de pensar junto. Um Estado que tem a maioria dos desempregados, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, percentual de desempregados no Brasil, desemprego no Brasil avança com mais de 12 milhões de desempregados. O estado do Rio de Janeiro avança, né? O estado que compõe aí o maior contingente de desempregados da nação, de cada 10, 6, 7 estão aqui no nosso estado. Precarização, extrema pobreza. Para concluir, por favor, deputado. Ou seja, nós precisamos ter a segurança de que o governo nos envie uma LDO que dê conta de processos de transparência, que haja uma eficácia nas ações de seguridade social, na geração de trabalho e renda, em que haja um ascenso aí, né, na economia fluminense, para que a gente possa ter a certeza de que estamos caminhando num horizonte que dialoga com a realidade, que não está em previsões defasadas e que não dão conta, porque o mundo inteiro não dá conta, mas que a gente minimamente se aproxime de projeções mais realistas e de ações que possam, de fato, dar segurança a essa casa, para que a gente vote, para que a gente assine um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que, de fato, possa fazer a diferença, entendendo a responsabilidade na relação com o governo federal, que não traga dano às nossas estatais, que não priorize a privatização das nossas estatais, a perda dos nossos recursos e do que a gente vem lutando há tantos anos para manter, que são, né, os empregos, a possibilidade de uma vida com um pouco mais de qualidade, de dignidade, principalmente nesse novo, né, o que será o novo normal pós-pandemia.